Olá, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, da classe de pré-adolescentes. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast EBD em Síntese. E hoje estamos aqui para trazer um pouco do resumo da lição de número 10, que tem por título A Bíblia e o Testemunho de Jesus. E comigo está o professor Douglas Nilson. A paz do Senhor, professor Nilson. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor, a você, professor, que nos acompanha em mais uma lição, que seja um momento agradável, um momento de crescimento e aprendizado para nós. Amém, né? E aqui temos no espaço pedagógico algo muito importante, né? Ele vai trazer aqui uma palavra direcionada ao professor e aí vai falar sobre a realidade, né? Que os alunos, mas não só os alunos, né? Você, professor, está em um local de destaque, né? Sendo o professor da EBD, mesmo que você seja apenas professor da EBD na sua igreja, você ainda está como em um local de destaque em que não só seus alunos, mas todos aqueles que o veem, né, estão ali observando, estão atentos às suas palavras, à sua atitude, ao seu jeito de ser, né? E constantemente nós observamos, né, essa realidade em todos, né? Você como professor, você como aluno também, né, observa, claro, os seus professores. E conosco, professores de pré-adolescentes, não é diferente. Então, a sua atitude, ela é muito impactante e considerável para o aprendizado do aluno, porque ele não só aprende com aquilo que você traz, com aquilo que você fala, mas também com aquilo que sua vida prega, né? Então, isso é, é uma realidade nossa. E aí, né, os pré-adolescentes dentro desse contexto, eles precisam de um ensinamento claro, e aqui, esse claro é interessante porque está muito relacionado à aplicabilidade da lição na vida deles, né? É trazer essa realidade da palavra de Deus, da importância, considerando que estamos estudando esse trimestre, né? A Bíblia, um livro inspirado. Então, como é que, a partir desses aprendizados que os alunos já vivenciaram, né? Aí falando sobre a infabilidade, falando sobre as traduções, falando sobre cada livro da Bíblia, sobre a mensagem da salvação. Então, diante de tudo que eles já viram, qual é a relevância disso no dia a dia para a vida deles? Por que que isso é tão importante? Tá? E aí é você trazer justamente esse ensinamento, o contexto, o conteúdo da lição, não só a nível de conhecimento, mas também trazendo a nível da aplicabilidade. E aqui nós também temos uma palavra, né, para você, professor, considerando toda a temática, todo o conteúdo da lição. Professor Douglas Nilson, pode apresentar. Mais uma vez, a paz do Senhor. A nossa lição, nós vamos trabalhar uma temática bem relevante, e a professora Manuela estava falando aqui de uma orientação aos professores no espaço pedagógico, mas eu queria corroborar e apresentar também a você, professor, uma obra intitulada Liderando o Adolescente. Ela serve para cada um de nós que lidamos com essa faixa etária como forma de encontrar as melhores ferramentas, os melhores caminhos bíblicos para conseguir compreender as suas lutas, as suas adversidades, mas trazendo caminhos bíblicos para essa fase que muitas vezes ficamos atribulados ou não entendemos como lidar. Então, a obra que eu sugiro a você, professor, adquirir, que muito lhe ajudará na construção das suas aulas e do seu relacionamento com os alunos. Amém. E aí, os objetivos da lição de hoje são demonstrar que Jesus viveu uma vida coerente com as Escrituras,
destacar que Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação e, por fim, defender que o testemunho de Jesus confirma a veracidade da Bíblia. Quais são os saberes escolares, professor Douglas News? Primeiro, vai nos dizer que Jesus exige de nós uma vida coerente. Em segundo lugar, viver o que cremos e pregamos é fundamental para testemunhar uma vida cristã plena. O terceiro vai afirmar que todos nós seremos tentados ao longo da nossa vida. O quarto, a autoridade divina de Jesus e seus ensinamentos se baseavam na palavra de Deus. O quinto, a expressão está escrito demonstra que a Bíblia possui um caráter normativo. E o último, o sexto, o mundo, a ciência e as filosofias são marcados por contradições, mas a Bíblia não se contradiz. Amém, né? E aqui entrando no nosso primeiro tópico, vivendo de acordo com a palavra, eu acho muito importante a maneira, né, como é introduzido o conteúdo, porque vai afirmar, né, que aquele que obedece aos mandamentos prova que ama Jesus. Ou seja, se eu vivo de acordo com a palavra, significa que eu vivo de acordo com os preceitos, com as verdades bíblicas, né? E diante disso eu estou vivendo em amor, né, ao Senhor, em prova de amor ao Senhor. E aqui no nosso primeiro, né, subtópico, ele vai falar sobre Jesus, nosso modelo de prática da palavra. E aí, conversando antes de iniciar, né, com o professor Douglas Nilson, é importante você lembrar quem é a pessoa de Jesus para o seu aluno. Quem é a pessoa de Jesus na Trindade, quem é ele, né? Até perguntar, se for o caso, aos seus alunos, quem eles acham que é Jesus, porque às vezes há uma confusão, né, na mente aí do pré-adolescente que está saindo da classe infantil, né, dos juniores, e entrando na classe de pré-adolescentes. Então, talvez ainda ele tenha um pouco essa confusão, né, em sua mente de Deus, Jesus, o Espírito Santo. E como nós vamos falar hoje, né, Jesus como o maior exemplo para nós, então é importante você saber, perguntar, né, para reafirmar quem é a pessoa de Jesus para os seus alunos, ou até mesmo para ensinar, explicar, apresentar. E um livro, né, básico que você pode estar usando é a própria declaração de fé, né? Não só a declaração de fé, mas também a própria palavra de Deus, e é de uma forma simples, resumida, que você pode estar fazendo essa introdução, perguntando aos seus alunos primeiro quem é Jesus, e aí você começa falando, né, introduz no tópico falando sobre ele ser o nosso modelo de prática da palavra. Porque ele vivendo, né, como homem, então ele tinha uma vida conforme os mandamentos. Então ele, a todo momento, nós vemos ali nos evangelhos, ele cumprindo, né, a palavra de Deus, cumprindo os mandamentos, cumprindo os preceitos. Então, a sua autoridade, ela não vinha apenas da capacidade de se expressar, mas também da concordância entre o que ele falava e o que fazia, né? Então, isso é fundamental. Ele não só falava, mas ele também fazia. Então, quando vai falar sobre a oração, por várias vezes nós vamos ver Jesus se retirando para orar. E em outras situações também, que você pode estar trazendo como exemplo para os seus alunos e lendo a passagem bíblica, tá? O tópico B, professor Douglas Nilson. É, esse primeiro tópico, em linhas gerais, ele vai trazer a imagem de Jesus como modelo. E, claro, como a professora Manuela falou, os nossos alunos eles precisam entender, conhecer, compreender a pessoa de Cristo, mas é inevitável que ele nos tenha, de uma forma ou de outra, como modelos, como referenciais de crentes. E aí onde vem um grande desafio para nós. Na verdade, eu entendo, professor, você que nos acompanha, que essa lição ela é uma lição que, primeiramente, ela é confrontativa para nós que lecionamos, porque imagina
que nós vamos ministrar uma aula falando de Jesus, que era um modelo de prática da palavra, mas também que é modelo em todas as coisas, mas também que é modelo do viver o que ele ensinava e o que praticava. Ou seja, Jesus sempre andava totalmente alinhado com aquilo que ele ensinava. E Tiago, no capítulo 2 versículo 12 da sua carta, ele fala uma passagem que muito comunga com isso. Assim falar e assim proceder. Era assim que Jesus vivia. E quem não procedesse dessa forma, ele tinha um nome característico, hipócrita, porque muitas vezes atavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles próprios, fariseus, doutores da lei, não agiam de igual modo. Então, praticar e testemunhar é um desafio para nós. Eu, como professor, você, como professor, ao entrar na sala de aula, precisamos previamente entender que o aluno ele espera uma aula dinâmica, uma aula que traga conhecimentos para ele, mas ele espera também que aquela pessoa que adentra a sala seja a mesma que sai da sala, que aquela pessoa que ele vê na igreja seja a mesma que ele vê na sociedade. Então, é, com, utilizando a frase final desse tópico que o escritor da lição apresenta coerência e pôr em prática aquilo que se crê. Então, eu preciso colocar em prática aquilo que eu creio. Eu tenho que ter vivacidade, eu tenho que ter entusiasmo, eu tenho que ter amor por aquilo que eu estou ensinando e colocar em prática. Amém. Então, o professor Douglas News conseguiu até resumir bem, né, esse nosso primeiro tópico. E entrando no segundo tópico, vai falar sobre a palavra que vence o diabo. Né? E aqui nós vamos ver, né, uma das histórias que todos nós já conhecemos, inclusive com certeza aí o seu pré-adolescente, né, que Jesus ele foi tentado e provado em muitos momentos de sua vida, né? E mais, né, mesmo estando ali, ele conseguiu vencer pelo poder da palavra de Deus, né, todas essas tentações. A partir da referência bíblica, lembre sempre de ler com mais calma, com dedicação o texto, pegar os versículos chaves, porque a gente sabe que o tempo da aula, né, ele é dinâmico, então, às vezes, uma dinâmica, ou algo que a gente quer ouvir o aluno falar, participar, acaba que leva um pouco mais de tempo, e aí os versículos que a gente poderia estar lendo não dá para ler por completo, né? As passagens bíblicas de referência, então, você pode também estar, claro, com o tempo lendo todas as referências com os alunos, mas você pode também estar preparado para fazer essas adequações quando necessário. Então, já sabendo aí os versículos chaves que você pode estar lendo para estar introduzindo o conteúdo, para estar ensinando ao seu aluno, né, já trazer aí como algo que vai facilitar o desenvolvimento da sua aula. Então, no tópico A, a gente vai ver que Jesus ele foi tentado a abandonar a glória de Deus, né? E aí quando ele estava com fome, ele foi tentado em resposta, né? Ele continuou a esperar em Deus. Então, ele decidiu não colocar o Senhor à prova de forma imprudente, né? E aí ele resistiu e declarou sua adoração, né, a Deus, que ele adorava somente a Deus. E aqui você pode estar relacionando com a aplicabilidade da vida do seu aluno, né? Que normalmente nessa idade é a mentira, é a preguiça, são outros pecados que ele pode ser tentado, mas não só isso. Considerando o contexto, né, da passagem, é colocar e dizer aquela amizade não é uma pessoa cristã. Se eu vejo que ela está me afastando de Deus, então não vou tentar, né? Eu vou é, ver o perigo e correr, fugir dessa amizade. Então, traga sempre a aplicabilidade da palavra como exemplo e mostrando, né, que Jesus em sua humanidade ele resistiu, né, a todas essas tentações. Tá? E aí o tópico B, concluindo, professor Douglas Nilson.
Mais uma vez, professora Manuela, esse tópico agora, ele fala de tentação, e tentação, na verdade, ela é uma, um convite a fazer uma troca diante de uma fragilidade. A tentação de Jesus, Jesus é convidado a fazer uma troca, ou por um ato de fome, não que Jesus estava frágil e em algum momento ele pensou em fazer a troca, não é isso que o texto diz, mas Jesus estava frágil na questão de fome, e ele é tentado diante de algo que pudesse saciar sua fome. E usando o mesmo argumento que a professora Manuela utilizou, esses textos nós precisamos trazer para uma aplicabilidade da nossa vida, para uma aplicabilidade do nosso aluno, mas também uma aplicabilidade do professor. Quantas vezes eu e você, professor, somos tentados a abandonar a glória de Deus, a vida com Deus, diante de uma tentação? No Antigo Testamento, nós vemos o caso de Esaú, que trocou, né? Ele abriu mão de algo tão glorioso porque estava em um momento de fragilidade e desprezou. E quantas pessoas não usam desse expediente, né? E muitas vezes culpam Deus. Se Deus quisesse, ele teria feito isso. Mas muitas vezes a tentação é uma ação, uma permissão de Deus para provarmos o quanto nosso coração está entregue a Ele, dependente dele. E o interessante de tudo isso é que Jesus, diante das tentações, ele não usa meios diferentes ou meios aleatórios, porque já pensou Jesus três modos de tentação, e um ele usava uma coisa, no outro ele usava outra forma, como aqueles super-heróis que os adolescentes estão acostumados muitas vezes a assistir, em que eles se transformam, eles de um modo ele tem uma arma que atinge um determinado campo, daqui a pouco ele tem uma forma de combate diferente, mas Jesus ele venceu a tentação sempre usando um elemento que está disponível a nós, que é a palavra. Então, a forma eficaz de vencer a tentação é a palavra de Deus. E o que nós precisamos é tão somente compreender, ler, meditar, buscar colocá-la em prática na nossa vida, porque quando assim fazemos, diante das tentações que vão surgindo ao longo da caminhada, seja o adolescente, seja o professor, um parente, a palavra ela vai trazer luz, ela vai trazer resposta e ela vai trazer caminhos para vencermos as adversidades, as tentações que nos incorrem no dia a dia. Amém. E aqui, concluindo a nossa lição de hoje, o terceiro tópico vai falar sobre o testemunho de Jesus atesta a veracidade da Bíblia, né? Então, aqui mostrava a relação de total dependência de Jesus em Deus, né? Ou no Pai. E aqui no tópico A, ele vai declarar, né? Jesus declarava, está escrito. Então, em diversas passagens bíblicas, Jesus ele vai trazer, né, esse termo, né, de está escrito. Então, aqui nós vamos ver que para Jesus, a Bíblia ela dita as regras de como o cristão ele deve se comportar, de como ele deve ser. Aqui nós vemos, né, todo o contexto da Bíblia, os alunos já passaram por essa lição, né, vendo a livro por livro, então já passaram pela construção em que ali Levítico nós vamos ver todas as regras normativas para o povo de Deus, que realmente deveria ser um povo separado, né, do resto das outras nações. E agora, Jesus ele vem para reafirmar isso, mas também ele vem ali como forma, né, quando criticado, quando perseguido, ele sempre traz a palavra de Deus como respaldo para as suas ações, para as suas atitudes. Então, se eu trago, né, e aqui a aplicabilidade que você pode estar trazendo para os seus alunos é como é que eu vou viver a palavra ou e para a sua própria vida, né? Como eu posso viver a palavra se eu não conheço a palavra? Como eu sei que escutar, né,
falar palavras, na verdade, inadequadas na escola. Eu posso ir mas na igreja, porque a igreja eu não posso. Ou na realidade eu não posso ir nenhuma. Como é que eu sei disso? Como eu posso saber? Como é que eu posso saber que Jesus andava em dependência, em conformidade com o próprio Pai? Né? Como é que eu sei o que que Jesus fez, ou o que ele fazia, como ele falava, como ele agia? Somente lendo, né, a palavra de Deus é que a gente vai ter esse conhecimento. E aí, quanto mais a gente lê, mais isso é gravado em nosso coração, trazido à nossa memória, né? Quando estamos em uma situação de perigo, de tentação. Então, essa é a importância de conhecer a palavra, porque o Espírito Santo ele traz à nossa memória, né, a palavra do Senhor para que a gente possa estar andando em conformidade com ela no dia a dia. Para finalizar, professor Douglas Nilson. A Bíblia, o escritor vai dizer que a Bíblia ela tem um caráter normativo. E veja que por toda parte nós lidamos com leis, com regras, com legislações. E o aluno, por exemplo, o nosso pré-adolescente, ele pode, no ano passado, ter estudado em uma escola que haviam alguns princípios, algumas exigências. E, porventura, esse ano ele mudou de estabelecimento escolar e agora lá tem outras exigências. Então, existem aspectos legais que são restritos a determinados ambientes, como também na casa do adolescente, ou na minha casa, na sua casa, professor, existem regras que são localizadas. O que é verdade, o que é limite na minha casa, eu não posso exigir que seja na sua. Mas a Bíblia, ela está além disso, porque o seu caráter normativo vai nos dizer o seguinte: seja na minha casa, seja na minha escola, seja na igreja, seja na minha vida, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, ela não muda. Por exemplo, quando vemos os mandamentos e o mandamento diz não furtarás, isso ele não é revogado em momento algum, em todo o tempo. O furto, o adultério, o roubo, o desonrar pai e mãe, o não ter outros deuses além do nosso Deus, em todo tempo é pecado, em todo tempo isso é uma desobediência, é algo que vai de encontro aos princípios normativos de Deus. E, além disso, fechando a lição, o escritor vai dizer que esta palavra, essa Bíblia, esse escrito que tem um caráter normativo, ele também está acima de qualquer escrito, qualquer é, tese, qualquer descoberta científica que exista no mundo. Por exemplo, imagina que diariamente o avanço científico pode estar desconstruindo ou tendo mudanças em interpretações, seja na área médica, seja na área da nutrição, em qualquer outra área. A ciência está aí, equipamentos mais modernos surgem, outras técnicas vão sendo aplicadas e se no passado um procedimento cirúrgico você precisava fazer uma incisão muito profunda, hoje existem técnicas que você faz pequenos cortes no linguajar bem popular e consegue ter uma resposta, uma recuperação bem mais rápida, bem mais eficaz. Só que na questão da Bíblia, isso não muda. O texto bíblico ele não vai mudar, ele não vai ficar desatualizado, ele não vai perder a sua eficácia. Tudo aquilo que está escrito ao longo dos 66 livros, ele tem uma aplicabilidade para os nossos dias. Existem livros que são relatos históricos, mas esse relato histórico ele tem uma aplicabilidade para a vida cristã, para a nossa caminhada, há ensinos, há princípios, há verdades que nós não podemos negociar. É verdade. E concluindo, né, a nossa lição é incentivar os seus alunos, né, a crerem na palavra de Deus, a confiarem, a acreditarem que de fato ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente para a nossa vida, né? E
de modo que eles sejam testemunhas, né, dessa palavra. Por várias vezes, em diversos contextos, já escutamos, né, aquela velha história em que um pastor chega em uma cidade, né, e ali ele convida o seu vizinho para ir à igreja, e o seu vizinho diz que está lendo um livro, e quando acabar, ele vai, né, e ali, quando ele pergunta qual era o livro que ele estava lendo, ele diz que era o livro, né, era a vida do seu vizinho. Então, é mostrar aos seus alunos que eles são esse livro, né, eles são como um livro. Então, de acordo com o que eu vivo, com as normas, com os princípios, com os mandamentos, com aquilo que Deus nos ensinou, deixou em sua palavra, então a minha vida ela vai ser testemunho para alcançar outras vidas por meio deste evangelho, que vai sempre pregar, ressaltar, vai sempre evidenciar Jesus Cristo. Tá? Então, esse é o resumo, né, as nossas considerações da aula de hoje. Não só isso, lembre, professor, também de trazer uma dinâmica, né? A Lissana traz uma dinâmica sobre as tentações. Você também pode incluir, né, falando sobre quem é Jesus, não só isso, você pode até fazer com que eles escrevam, né, olhem para si e escrevam o que que eu preciso mudar em mim para testemunhar que vivo a palavra de Deus, tá? Então, fica como uma dica também que você pode estar aí aplicando. É algo mais reflexível, mas nessa idade a gente também tem que considerar, né, que eles precisam parar, ouvir, refletir e pensar como aplicar, né? Então, a gente também precisa ter momentos como esses, não só o momento do rir, né, do se divertir, mas ter momentos também de seriedade, ali, de reflexão. Professor Douglas Nilson, suas considerações? Professora Manuela, eu queria desafiar os professores a fazer essa dinâmica que você acabou de falar, vencendo as tentações que tem na lição, mas fazer consigo mesmo, né? É fazer em seu momento de estudo, de reflexão. Aqui, o escritor vai apresentar algumas frases que os adolescentes muitas vezes são tentados, e você, professor, pode adaptar para a sua realidade. Aqui ele diz, por exemplo, minta para seus pais, mas talvez, muitas vezes, nós somos tentados, nós adultos, a mentir para um filho, mentir para a esposa, ou até mentir para o pastor, inventar alguma desculpa para faltar algum trabalho importante. Então, reflita, professor. Como eu disse no início, é uma aula que também nos confronta. Reflita se, de alguma forma, essas frases elas se aplicam à sua vida de uma forma diferenciada, mas que vai gerar também algumas tentações em determinadas áreas da sua vida. Desejamos que esse tempo seja proveitoso para você e lhe ajude na construção dessa aula. Deus lhe abençoe. E obrigado mais uma vez, professora Manuela. A paz do Senhor para você. A paz do Senhor, professor. Desejamos que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar os seus alunos, para abençoar a sua igreja. Desde já também agradecemos a direção do DENEC pela confiança, né? E desejamos a paz do Senhor a todos vocês. Lembrem também de curtir, compartilhar este vídeo e comentar como foi essa aula na sua classe. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.